Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui na lição 9. Quão rápido passou essa lição desse trimestre, né? Já estamos aí próximo do final desse trimestre. E como eu falei para vocês na primeira lição, onde falamos sobre a introdução dos salmos, eu falei para vocês sobre vários salmos que são intitulados, né? Classificação ou classificados como salmos penitenciais, salmos de ações de graça, salmos de adoração e louvor, salmo de clemência. E aqui especificamente nessa semana vamos estudar um pouco sobre os salmos messiânicos, os salmos que falam sobre a pessoa de Cristo. E quando Jesus mencionou, no capítulo 24 de Lucas, ele mencionou os salmos também, quando ele diz: importa que de mim estava escrito, né, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele demonstrou enfaticamente que o livro dos salmos ele tinha ênfase a ser considerada e respeitada, uma vez que falava de Cristo. Ele também chegou a falar isso no Evangelho de João, quando diz que examinem as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E esse salmo aqui, irmãos, de forma especial, 118, verso 22 e 23, é um salmo que faz alusão a uma profecia que existia também no livro de Isaías. Então, quando ele diz assim, a pedra que os construtores, e aqui está falando da liderança daquela época, né, rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, ou seja, eles foram rejeitados pelos herodianos, Jesus foi rejeitado, no caso, né, pelos herodianos, pelos fariseus e alguns líderes da época da qual ele viveu. E ele, que foi rejeitado por esse povo, se tornou a pedra angular. E uma coisa que nos chama a atenção, quem o tornou como pedra angular não foi tão somente a submissão de Cristo à sua palavra, a palavra de Deus, como também o próprio Deus o exaltou. E aqui diz assim, ó: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A parte que antecede diz assim, esse veio a ser pedra angular, isso procede do Senhor, ou seja, do Senhor Deus Pai. Uma vez que ele foi rejeitado como essa pedra angular, né, que é a pedra de base. Olha o que é que diz aqui o texto de Isaías, capítulo 8 e o verso 14, que diz assim. Eu vou ler o verso 13 e 14. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida, é a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer, ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço, ou seja, o povo que o rejeitar terá para ele uma conotação diferente, embora o propósito de Cristo foi tão somente salvífico. E aquele que ele rejeitar e tropeçasse sobre ele, de maneira que não o aceitasse como tal, sofreria o dano em relação a isso. Isaías também, no capítulo 28 e o verso 16, nos diz assim: por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Mais adiante, irmãos, nós encontramos também o próprio Cristo falando em Mateus 21, verso 42 a 44, e também o próprio Pedro em Atos. E esse texto de Pedro eu quero ler com vocês. O que Pedro menciona, né? Atos capítulo 11 e o verso... Atos capítulo 4. Atos 4 e o verso 11, que nos diz assim: pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E vocês lembram, né, naquele sonho que Nabucodonosor teve da estátua, a pedra que desce do céu é que destrói todos os reinos. Essa pedra, irmãos, é que nós iremos trabalhar nessa semana. Pedra com P maiúsculo. É a mesma expressão ou aplicação que Jesus falou para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta rocha, que era ele ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, os salmos nós vamos entender ele na pessoa de Cristo, na divindade, Salmos 110 fala sobre isso, a filiação dele, Salmos 2, verso 7, a sua obediência, Salmo 119, verso 11, quando fala, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus, e ele veio de fato para fazer valer tudo que ele estava predito. Nessa semana, podemos dizer de fato com alegria, bendito que vem em nome do Senhor, e que essa
bênção que eu e você deve desejar, bendito para aquele que vem em seu nome, que é Cristo Jesus, possa ser o motivo do nosso estudo, o motivo de nosso desejo de estar mais perto dele e que essa semana seja de fato abençoada, porque estudar sobre Cristo, o nosso Salvador, não tem preço. Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos aceitar todos os dias essa pedra angular, pedra que veio a se tornar exaltada pelo que Deus fez sobre ele e que seja exaltado na minha e na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua Palavra e obrigado por estudarmos daqui para frente. Iremos estudar sobre a pessoa de Cristo nos Salmos. Com certeza, muitos salmos maravilhosos iremos aprender e queremos que o Senhor nos ilumine desde já para cada estudo dessa nova semana. Falar sobre Jesus é falar sobre a eternidade. Falar sobre a sua obra é falar sobre salvação. E nós queremos, Pai, estar envolvidos neste assunto para que essa semana seja enriquecedora para a nossa espiritualidade. Perdoa nossos pecados, nos dá uma boa semana e permanece conosco, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser.